Great. Let's go and start with the second panel. Vamos recomeçar agora com o segundo painel, depois de ouvir perspectivas políticas a respeito de como usar dados de maneira mais sustentável e responsável. Acho que é bom testar na prática e ver o que está acontecendo na realidade e quais são algumas das lições aprendidas. Nós temos um painel incrível, que já foi apresentado pelo Miguel, mas eu gostaria de reiterar. Nós temos o Peter Rabley, que é o sócio diretor da Place, e vocês vão ouvir falar mais da Place daqui a um segundo. Alex Hutchinson, diretora da Data for Children Collaborative, sediada em Edimburgo, e trabalhando com a Unicef e outros parceiros. Temos Mara Balestrini, que está aqui no BID Lab, Almost heading, and also e behind a really interesting data cooperative está por detrás de uma cooperativa de dados muito interessante. E depois nós temos Matt Gitt, presidente da Bright Hive, que está na vanguarda das data collaboratives nos últimos anos. Então, vou começar com o Matt, porque você vem focado em colaboração de dados ou data collaboratives por vários anos. pocket of E essa é apenas uma pequena parte das corporações que estão focando em data collaboratives. Então, aguardamos as suas respostas. Por que você focou em colaboração de dados, data collaboratives? Por que é o foco do Bright Hive? E algumas das lições aprendidas com relação ao trabalho com dados de educação, etc. Matt, com a palavra. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu falo espanhol, eu falo nicaragüense, corto os S's, mas foram muitos anos de falar na Nicarágua. Eu vou falar em inglês, se estiverem de acordo. É ótimo estar aqui. Eu adorei o primeiro painel com grandes lições. Bom, a Bright Hive é um espaço de dados na nuvem para Data Collaboratives e Data Trust. É o que nós fazemos. E o nosso objetivo é fazer com que cada grupo ou organização que estiver pronta e disposta a criar um Data Collaborative, possa fazê-lo rapidamente, de maneira barata, sustentável e bem-sucedida. É isso que nós queremos. A principal motivação da nossa empresa é a seguinte: é que há tantas coisas que você tem que reunir e acertar para que um data collaborative funcione, as pessoas, o processo, a tecnologia, tudo isso tem que ter, tudo isso tem que estar correto para que as coisas não fujam ao controle. Você precisa de bons procedimentos de governança, políticas de uso privado, tudo isso. E além de uma organização complexa, por exemplo, algumas das coisas que nós ouvimos no painel anterior, eu poderia monetizar esses dados, então por que eu devo partilhar isso com você, se você não tem uma boa ideia do modelo de negócios? E é algo que é singular do contexto das organizações envolvidas, você não pode sistematizar esses aspectos únicos ou singulares, mas há muitas coisas que o Data Collaboratives, antes de vocês, tiveram que fazer. E nós queremos essas partes que sejam algo em que uma organização entre em contato com outras. Não é preciso reinventar a roda para fazer um Data Collaborative. Minha jornada pessoal em direção a essas metas começou quando eu comecei a dirigir um programa de fellowship, em que nós começamos a trabalhar com agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e outras empresas para ver como eles podiam utilizar os dados de que tinham para melhorar os resultados para a sociedade, para produzir um impacto social. Só a guisa de exemplo, um desses projetos
era do gabinete do presidente no México, que depois de uma série de descobertas com relação aos dados, viram que eles queriam reduzir a maternidade materna, e eles tinham muitos dados sobre gestações, nascimentos, registros de hospitais, informação demográfica de várias regiões do México. Eles se deram conta de que esses dados não estavam sendo usados para informar políticas que poderiam reduzir a a mortalidade materna. Então, vamos estabelecer essa parceria com esse programa para ver o que está causando a mortalidade materna em várias regiões do México e que políticas podem ser mais dirigidas com base nos vários fatores de risco. Quando nós fazemos esses projetos, há 3 maneiras em que a incapacidade de reunir dados e compartilhar dados podem impactar o potencial de salvar vidas maternas e infantis. Em primeiro lugar, falha de lançar, muito semelhante às conversas que vocês tiveram no outro painel, nós tínhamos várias conversas durante o ano para preparar o fellowship do ano seguinte. 85% dos projetos morriam, digamos assim, antes do lançamento. Eles tinham aquela ideia, mas não conseguiam reunir os dados para fazer as coisas acontecerem. Então, havia uma grande lacuna entre o potencial de impacto e a disponibilidade de dados para realmente responder à pergunta. A segunda coisa, mesmo que você reunisse os dados e lançassem, a incapacidade de reunir os dados impactava a eficiência do projeto. No caso do México, na época, não havia infraestrutura de políticas de compliance para combinar dados governamentais e dados de saúde privada. Então, aquela equipe naquela equipe não conseguia combinar prontuários privados, por exemplo, não conseguiram rastrear os pré-natais, etc. Então, isso diminuiu o impacto do projeto. E, por fim, a questão da sustentabilidade do projeto, com frequência sofria. Uma organização poderia fazer um trabalho lindo, olha, aqui estão os fatores de risco agora para a mortalidade materna, e fazia isso com uma equipe externa, que vinha de paraquedas, mas não tinham a infraestrutura implantada, acordos para compartilhamento de dados, capacidade de recursos humanos para conseguir rerodar aquele modelo e tomar decisões com base nele no ano seguinte, no ano depois e assim por diante. Esses foram os 3 fatores de falha, a estrutura que estava faltando para a colaboração. Foi uma grande fonte de frustração pessoal. Eu comecei a ler muito trabalho que saía de Stanford e outros, Data Trusts, Data Collaboratives, como soluções potenciais para os problemas que eu vi repetidas vezes. Então, esse porque nós fundamos a Bright Hive, é por isso que nós focamos no que nós fazemos. O microfone está sem som. Yeah. And you because often that Com initial desire frequência, aquele desejo inicial pode, digamos, diminuir depois de você bater na porta de alguém há anos, você tem que encurtar aquele tempo para o impacto.
vou para o insight. Eu vou dar um exemplo local. Do outro lado do rio, aqui no estado da Virgínia, um dos data trusts que nós ajudamos a começar e ajudamos a gerenciar e a manter é um data trust para o estado da Virgínia, onde todas as várias agências estão combinando seus dados para ajudar a identificar que indivíduos e famílias estão servindo, respectivamente, para que possam servi-los melhor. Olha, eu tenho um programa que pode ajudar essa família a quem você está servindo agora, e eles não conhecem esse programa. Eu posso usá-lo como canal para chegar a eles e para ajudá-los a entender que programas estão funcionando para ajudar esses indivíduos ou famílias. Isso pode ser ajustado, porque às vezes, então, as agências não estão fazendo o suficiente por indivíduos e famílias. Agora, para fazer com que esses data trusts funcionem, nós precisamos de liderança, e nós vimos isso no painel anterior. O estado de Virgínia tem um Chief Data Officer, um funcionário encarregado dos dados, e isso se reporta ao gabinete do governador, como internacionalmente esses funcionários se reportam ao presidente, ao primeiro-ministro. Então, eles disseram, nós vamos fazer isso, nós vamos criar um data trust nas agências estaduais e nós temos essa liderança para dizer, olha, nós somos os responsáveis, nós somos responsáveis pelos dados do Estado, cada agência tem seu controle respectivo, mas nós estamos numa posição para ajudar, digamos, a destravar barreiras. Então, a liderança é crítica. Em segundo lugar, construir com base na prática anterior. Nós lhes trouxemos um playbook. Olha, nós ajudamos vários estados a estabelecer um data trust. Isso já foi feito antes e já funcionou com agências semelhantes em outros estados. Isso foi algo que destravou aqueles que diziam, isso nunca vai funcionar. Porque, não, olha, gente, já funcionou em outro lugar, e agora eles estão ajudando famílias melhor do que nós. Você quer ser responsável por não utilizar bem esses dados? E a terceira coisa é continuar a se ancorar na meta. É muito bom dizer, olha, isso não diz respeito a feudos de dados, e sim a ajudar famílias na Virgínia, ajudar famílias na Coreia, na Irlanda, e continuar a ancorar isso ao impacto, relacionar isso ao impacto de um collaborative, ajuda a lembrar as pessoas que ficam meio travados pela questão de compartilhamento de dados, ou então ajuda a expor atores do setor privado que dizem, eu quero monetizar esses dados, e daí você pode dizer, você quer fazer isso às custas dessas famílias, à expensa dessas famílias? Além disso, uma vez que nós consigamos fazer sim, assinem aqui, nós conseguimos ter uma arquitetura que já foi testada em outros lugares, para que eles possam compartilhar seus metadados sem ter preocupações de colocar todos os seus dados numa cesta, digamos assim, mas pelo menos isso permite que descubram o que tem e o que precisa acontecer a fim de compartilhá-los. Então, há uma série de detalhes técnicos a respeito de como conseguir essas coisas, mas as três primeiras coisas, liderança, melhores práticas, gabaritos e relacionar isso ao objetivo principal, são as técnicas humanas que nós usamos. Muito bem, agora vamos a Alex. Eu acho que essa é uma boa transição, porque a Alex tem o Data for Children Collaborative, que tem o mesmo objetivo, num contexto diferente, né? Então, conte-nos o que é o Data for Children Collaborative, qual é o seu ímpeto, o seu principal motivo, como se assemelha
ou reforça ou difere do que disse o Matt até agora. Muito obrigada pelo convite. Ouvindo ao Matt, eu estou acenando com a cabeça e dizendo sim, sim. Há muita coincidência com as lições aprendidas mencionadas por Matt. Bom, aqui o Data for Children é uma iniciativa da Universidade de Edimburgo e nós temos uma parceria com o Unicef e com o governo da Escócia, tudo para melhorar coletivamente a vida das crianças. E o Unicef é um dos principais proprietários, digamos assim, que nos trazem perguntas desafiadoras e nosso papel é facilitar, é reunir os parceiros adequados para tentar encontrar uma solução. Então, nós trabalhamos com a universidade, o setor público, o setor privado, para examinar como resolver algumas dessas questões que já duram há décadas de maneiras inovadoras com a utilização de dados. E quando nós começamos, nós falávamos de ciência de dados, mas na realidade a aprendizagem é a seguinte: nós precisamos começar com os dados porque estão todos prontos para, não estão prontos para entrar em inteligência artificial, etc., até que eles entendam seus próprios dados e seus ecossistemas. Então, em termos das aprendizagens no Data for Children Collaborative, eu acho, mais uma vez, voltando ao que dizia o Matt, ter uma missão essencial, fundamental, na maneira com que nós trabalhamos, diversificar parcerias, é um trabalho multidisciplinar, você tem especialistas em certos contextos, trabalhando com cientistas de dados, ou especialistas em dados, trabalhando com o setor público e privado, ou seja, você reúne combinações culturais bastante diversificadas, mesmo falando da universidade, setor público, setor privado, a academia tem uma maneira robusta de trabalhar, cuidadosa, uma maneira muito deliberada de trabalhar. O setor privado é mais ambicioso, digamos assim, tem metas com limite de tempo, etc. O setor público tem objetivo em termos de ganho para a sociedade. Uma das nossas principais lições é garantir que cada um desses contribuidores, digamos assim, que chega para tentar resolver algum problema na vida das crianças, você tem que entender qual é a motivação deles. Você pode dizer, nós queremos ajudar as crianças, mas tem que haver algo mais intrínseco à sua participação no jogo, né? Identificar isso e explicitar isso desde o começo, para que você possa respeitá-lo na medida em que você está trabalhando num projeto, agrega valor àquela organização individual que está no collaborative. Isso significa que você sempre vai querer alcançar o mesmo objetivo, respeitando a contribuição de cada um. Isso é muito importante. Em termos de outras lições, bem, nós temos várias abordagens e marcos ou quadros, mesmo como reunir esses vários parceiros que estão trabalhando num collaborative é bastante inovador, a maneira com que nós fazemos com que as pessoas digam como querem trabalhar em conjunto, nós decompomos isso em competências ao invés de soluções, para fazer com que as pessoas trabalhem juntas. E outro quadro que nós usamos é inovação responsável, ou seja, responsabilidade no trabalho com dados. Nós temos avaliações éticas, nós temos livros de participação, nós temos treinamentos sobre as salvaguardas, nós temos a parte jurídica, ficar para trás, um documento de 40 páginas que ninguém leu, todo mundo tem que ler a parte jurídica para assinar o acordo. Então, mas nesse esforço colaborativo de reunir os vários parceiros, utilizando o nosso quadro de inovação responsável, todo mundo percebe o valor de fazer a coisa certa, da maneira certa para as crianças. Muito obrigado, Alex. Ouvindo o que o Matt disse, o que você
acabou de dizer, com frequência essa ideia do que o Data Trust é algo que você tira de uma caixa, planta em algum lugar e você tem um Data Trust, né? Acho que o que ambos disseram é que é mais uma metodologia, né, do que ver o contexto, do que uma solução tamanho único. Será que eu entendi isso nas entrelinhas? Mas foi o que eu entendi. Ou seja, nós precisamos focar na colaboração de dados como uma metodologia, não como uma solução única. E a metodologia para ver qual é o objetivo final, mas é preciso seguir umas certas etapas, pelo que eu entendi. De meu ponto de vista, é muito metodológico. Nós tem um conjunto claro de passos. Mesmo o primeiro passo é fazer uma verificação, dar um passo para trás. Será que nós somos as pessoas corretas para abordar essa questão? Será que os dados estão corretos? Será que nós temos as várias partes interessadas reunidas? Porque nós falamos a respeito de soluções motivadas por dados, mas no Data for Children Collaborative, nós pensamos em algo sob medida. Alguém pede que nós façamos isso, e eles vão fazer algo com os resultados, com os insights. Então, é muito metodológico em todas as nossas etapas do processo, sem dúvida. Eu concordo. Bem, a empresa oferece uma solução tecnológica para os collaboratives, mas se você olhar pessoas, processos e tecnologia, 80% dos desafios está em pessoas e processos, e não na parte de tecnologia. Algumas coisas bastante empolgantes em termos de tecnologia, que facilitam os 20%, por exemplo, a noção formalizada de contrato de dados, as máquinas conversam entre si, o que é fantástico, mas realmente o trabalho mais árduo é mais metodológico, diz respeito às pessoas e aos processos, concordo totalmente. Mara, você está aqui no BID Lab e eu vejo que você tem realizações com relação a salos.org. Conte-nos um pouquinho a respeito desse esforço, que eu acho que é interessante, porque nós falamos de Data Trust, Data Collaboratives, e eu acho que é interessante ver o que a salos.org faz, e também algumas lições aprendidas. Sem dúvida, Salus Coop. Nós decidimos financiar a Salus Coop, perdão, em 2016, foi bastante no começo do processo, e eu vou compartilhar algumas das lições aprendidas. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria, digamos assim, de explicar por que nós decidimos financiar a Salus Coop. Na época, havia um debate a respeito da Lei Geral de Proteções de Dados e discussões sobre dados, e nós achamos que todo o debate se focava à volta da proteção da privacidade dos indivíduos. E havia um outro debate de que era o Estado que tinha que proteger os cidadãos ou empresas privadas que queriam extrair valor desses dados. Se nós olharmos o problema utilizando estas lentes, você está deixando de ver uma parte muito grande do quadro, que é como a internet transformou profundamente nossa cultura. Pensem na Wikipedia, um dos ativos mais valiosos que nós temos. Como é que ele surgiu? Com as pessoas compartilhando o que tinham, o que sabiam, para criar um grande reservatório de conhecimento da humanidade. Você vê como as pessoas estão contribuindo cada vez mais para a ciência dos cidadãos e chegaram a descobertas incríveis que não seriam não seriam possíveis no passado, naquele momento, aquele custo. Como, por exemplo, a ciência da computação está mais acessível. Há uma terceira maneira de olhar essas coisas. É aí que vêm as cooperativas. Mas, na medida em que estamos mais instruídos e mais conectados, há amplas oportunidades
de colaboração de massa e criação de um impacto incrível com base nos objetivos e na contribuição de vários, sem romantizar as coisas. Se isso já está acontecendo, nós temos que ver que isso está acontecendo, porque nós temos que empoderar essa agência coletiva que nós temos, que sem dúvida vai ter um impacto não apenas na computação, na tecnologia, nos dados, mas em coisas como energia, sistemas alimentares. Isso, pensem, por exemplo, em Web3, o impacto que isso vai ter na nossa sociedade, esse modelo federado de governança orquestrada, isso vai transformar nossa maneira de ver as coisas. Esta é a nossa visão. Eu tenho envolvida, eu deixei a empresa onde eu trabalhava com uma enormidade de iniciativas dos cidadãos. As pessoas estão dispostas a colaborar para o bem comum. Só que eles não dispunham da infraestrutura para orquestrar essa colaboração e proteger esses coletivos. Outra coisa a respeito de dados de saúde, que eu acho que são importantes, porque as pessoas têm dificuldade em ver isso em cooperativas. Se você pensa apenas em proteger a privacidade individual, você deixa de ver a camada coletiva. A informação genética de mais de 50% da população americana está na nuvem, não porque eles fizeram um sequenciamento genético, mas uma porcentagem delas utiliza aquele 23andMe, e isso vai para a nuvem. Sempre que você compartilha seus dados genéticos, você está basicamente compartilhando os seus dados familiares. Então, existe uma camada coletiva de dados que, para mim, significa que se nós só nos focarmos na proteção da privacidade individual, nós estamos deixando de ver. Em segundo lugar, quanto mais dados nós tivermos, mais valores criaremos. Mas se vocês só pensarem em empresas privadas que querem seus dados e você age como um indivíduo, seu poder de negociação é zero, basicamente. Agora, se as pessoas se organizarem de acordo com um esquema de governança compartilhado, seu poder de negociação é enorme. Imagine que você tenha 100.000 mulheres grávidas dispostas a compartilhar seus dados para uma pesquisa específica, de acordo com um conjunto de regras que elas criaram para elas mesmas. Então, essa ideia que eu acabo de compartilhar com vocês foi a razão pela qual eu criei Salus Coop, porque nós queríamos criar um padrão jurídico para a governança compartilhada de dados de saúde que permita que as pessoas estabeleçam regras coletivas de acordo com as quais estão dispostas a compartilhar seus dados, com quem compartilham, para quê, por quanto tempo, em que condições e fiquem protegidas ao fazê-lo. A ideia é fantástica, né? Mas vocês imaginarão que tentar estabelecer um data common em 2016 na Catalunha, na Espanha, onde ninguém tinha feito isso antes. Então, foi aí que nós começamos essa luta, em primeiro lugar, para estabelecer a cooperativa e dizer, bom, vocês vão proteger e compartilhar dados ao mesmo tempo? Nós estávamos falando com os advogados a esse respeito, e eles disseram, mas qual é seu ativo? Dados? O que isso quer dizer? E só para explicar, nós levamos muito tempo. E depois, o que eles dizem, bom, agora nós temos a cooperativa, 13 membros, cada membro um voto, nós estamos investindo nos usuários, e o que significa ser membro da cooperativa, usuários, etc., a governança, a diferença, por isso nós estabelecemos uma metodologia bastante complexa, e aí nós começamos a desenvolver a tecnologia, porque nós queríamos ter um sistema descentralizado, utilizando smart contracts para estabelecer as atribuições, ou seja, como as pessoas queriam compartilhar aqueles conjuntos de dados. Passaram os anos, continua tudo muito bem, nós já lançamos nosso app, com 230 beta testadores, compartilhando dados pelo app, para que nós realmente tivéssemos certeza da sua robustez, que fosse fácil de usar, amigável e
Também estamos rodando pilotos cada vez maiores, com maior escala, com instituições de pesquisa, possam contribuir para pesquisas para o bem público. E no próximo ano, em maio, lançaremos o primeiro programa nacional com recursos do serviço Catalan Health. Os cidadãos poderão, assim, extrair seus dados de saúde com base no protocolo de paciente e também terão acesso aos seus dados sociais, informações sobre saúde mental. Estamos considerando 5.000 participantes e a ideia é pesquisar a correlação entre a qualidade do ar, espaços verdes e saúde mental, bem-estar. Muito interessante e quero muito acompanhar esse projeto e os resultados. Isso me leva à grande inovação que ocorreu quando a Apple lançou o Apple Watch, o Apple Research Kit, o kit de pesquisa da Apple, para as pessoas poderem compartilhar seus dados pelo Apple Watch, basicamente, né? Isso realmente impulsionou várias pesquisas médicas. E também a questão, claro, do consentimento. Muitas vezes o consentimento é para o indivíduo, mas ao compartilhar dados de saúde, você está compartilhando dados que não são apenas individuais, muitas vezes. Como vocês estão lidando com isso? Muito interessante você comentar do Apple Watch, porque no nosso caso, o que o nosso app faz é que usa APIs para você poder conectar seu telefone celular, o smartphone, com dados IAP, basicamente. Ele acrescenta aquela camada de governança de dados, o atributo. O que nós fazemos? Como fazemos? Nós somos muito inspirados pela licença do Creative Commons, claro. Mas nós tivemos que realmente ter uma visão comum do que nossa comunidade queria fazer com os dados. Assim, criamos um recurso online chamado TRIEM. Com este exercício que foi feito online, quisemos usar a inteligência coletiva para identificar em que condições as pessoas estariam dispostas a compartilhar dados. Criamos um mecanismo que fazia o seguinte, apresentava esse cenário de compartilhamento de dados para o usuário, como o Tinder. Neste cenário, neste contexto, ok, eu compartilho dados ou não. E assim nós íamos validamos 8.000 cenários de compartilhamento de dados. E com mineração de dados, encontramos os cenários mais aceitáveis por todos. Então, é uma licença crowdsourced, que foi obtida dessa forma, com participação de todas essas pessoas. Tudo isso já está documentado, é vinculante, é um mecanismo vinculante e as pessoas devem seguir, portanto, essas regras ao baixarem o app e compartilharem os dados. E nós firmamos um contrato com governos e pesquisadores, laboratórios de pesquisa, que também estão vinculados a essa licença. Então, se comprometem com essa licença. Isso me leva ao que eu venho defendendo, que é irmos além do consentimento, estabelecermos essa licença social, realmente, que é algo coletivo, não é? Muito interessante, porque eu vi muitos casos como esse sendo implementados em relação a licenças sociais. E por falar em licenciamento, vamos agora voltar ao Peter. Este é um painel muito interessante, porque nos mostra a diversidade, não é? Deste mundo dos dados. Temos os dados de saúde, sobre a infância, várias categorias. E este painel está aqui reunido para nos mostrar que, quando falamos de dados, nós devemos realmente entender, ter muita clareza sobre que dados estamos falando, qual é o sistema relacionado à nossa discussão. Gostaria muito de ouvi-lo, você vem trabalhando com dados geoespaciais há algum tempo, identificou um desafio real, não é? Neste espaço geoespacial que você vem administrando com o Data Trust. Qual é o desafio? Conte-nos um pouco mais do Data Trust, sobre os conceitos, porque estes contextos muito interessantes foram compartilhados aqui e seria muito bom também termos a sua visão.
dados espaciais. Obrigado, Stephanie. Agradeço muito ao BID pelo convite. Bem, eu sou geógrafo e sou tendencioso. Eu diria que os dados espaciais são a coisa mais importante do mundo. Na verdade, muitos estudos já demonstraram 70%, 80% dos dados de governo, independente do governo, tem um componente geográfico. E também é interessante notar que na sociedade atual, com o smartphone, todos nós tornamos geógrafos, não é? Gostando ou não, estamos produzindo dados de nossa localização, dia após dia, não é? E alimentando esses sistemas que existem. Eu trabalho com dados geoespaciais há 30 anos e criei os primeiros sistemas digitais de mapeamento, estive envolvido nesse processo já, portanto, testemunhei muitas mudanças. Mas nós decidimos enfocar e eu tenho uma experiência maior no setor privado. O porquê, o como e o que sempre são o que me movem, me direcionam. Qual é o problema? O problema hoje é que o mundo está mudando rapidamente e muitos países não sabem exatamente qual é a velocidade dessa mudança. Não tem essa consciência, seja em termos de biodiversidade, de sistemas naturais que vêm mudando por causa do nosso impacto ou influência, ou também o espaço urbano, a criação de novos espaços, ou seja, são mudanças contínuas, jamais param. A mudança é contínua. E para informar os legisladores, para tomar as decisões de investimentos, é preciso ter dados confiáveis de mapeamento. E a civilização, como sabemos, vem, claro, fazendo mapeamento há mais de 6.000 anos. Já encontramos as placas na Mesopotâmia, os tablets. Então, sempre fizemos mapeamento, sempre definimos quem tem o direito de arar a terra aqui, neste terreno, ou ali, onde estão os limites. Então, tem coisas que nem sequer percebemos. E nós precisamos destes dados, principalmente nessas economias que mudam rapidamente. Na África, por exemplo, que supõe-se a região mais populosa do mundo, as cidades africanas vêm dobrando de tamanho a cada 7 anos, quase sem planejamento algum, os números são astronômicos, não temos dados suficientes. O problema é que não temos dados para mapeamento, para mapear essas mudanças que estão acontecendo. Assim, não podemos tomar decisões informadas sem sabermos onde as pessoas moram, quantas pessoas moram em dada região, que tipo de pessoas residem naquela região. E por que isso é um problema? Porque os governos não conseguem mapear essas coisas e temos diversos pontos que podemos mencionar. Um deles é o sistema de compras. Os governos não conseguem acompanhar as inovações de tecnologia. Os sistemas de compras estão muito atrasados, terrivelmente atrasados. Financiamentos, recursos também são outro problema enorme. Tem recursos para financiar essa produção de dados, você sempre dependerá de outros, de outrem para produzir esses dados. A capacidade humana, ao meu ver, não é um problema principal nessa discussão. Em nossa opinião, a capacidade existe. Claro, nem todas as pessoas têm o conhecimento técnico, as diversas maneiras de obtermos informação, de nos capacitarmos. Então, não há subinvestimento, digamos assim, ou um subdimensionamento. Mas temos que nos perguntar por que isso está acontecendo. Por que temos mais de 3.000 satélites em órbita coletando dados hoje? Nos próximos anos, chegaremos a 6.000. A maioria deles são satélites privados que estão coletando dados. Isso acontece, isso é fato. A outra questão é o Google Maps. Já conversei com ministros que disseram por que devemos investir em mapas se o Google é gratuito? E esse é um grande problema. E aí é preciso realmente explicar claramente. Isso distorce o mercado, porque tem um bem público, um bem gratuito que, bom, vai dizer, tudo bem, isso é gratuito. O Google não faz mapas, as pessoas não sabem disso. O Google compra dados de outros atores, então isso é informado por desenho. Então, esse é um dos problemas. E nós nos perguntamos como podemos resolver esse problema. Foi então
quando começamos a pensar na estrutura ideal para implementar, para podermos resolver essa questão, o porquê e o como. Logo percebemos que teríamos que criar um bem, um produto dado para o mercado, que não competisse e concorresse com ninguém mais no mercado. Os concorrentes potencialmente seriam o governo, o setor privado, sociedade civil. Então, como criar um bem que não compete com nenhum outro setor? Bem, percebemos que teríamos que criar o menor nível de dados possível. Em termos de mapeamento, seria simplesmente voar. O equipamento de voo poderia capturar imagens da Terra e andar pelas ruas e também tirar fotos, obter imagens com um processamento mínimo de dados. É muito importante definir realmente o produto. Que produto você quer produzir quando fala de dados? Porque quando você fala de marketplace, todos têm o benefício ao acessar os dados. E todos dirão, melhor que você faça isso que eu, porque eu realmente não quero fazer isso, quero fazer algo com mais valor. E nós, então, decidimos fazer o que ninguém mais queria fazer, que é aquela parte mais chata, né? Criar esse nível mais básico de dados possível para permitir que todos criassem o valor, né? A parte com mais valor. A tendência do humano é fazer mais. Mas por que não fazer isso, aquilo, capturar mais? A disciplina nos leva a fazer menos. Aí, tirando coisas do caminho. Não, não vamos por aí. Não vamos por aqui. Nós pensamos, bom, do conjunto de dados que devemos produzir é sobre o uso da terra. Como a terra vem sendo usada? Aí abrimos realmente uma caixa. Adoro, porque as pessoas começaram a perguntar, quem são vocês para definirem o uso da terra? Como vocês vão fazer isso? Não, não, não é bem isso. Nós vamos fazer, tivemos que explicar. Mas se dermos os dados a vocês para fazerem esse dimensionamento mais correto, mais preciso, com maior precisão, sim, tudo bem. E percebemos que teríamos que ser uma instituição sem fins lucrativos, como somos, porque conforme nós arrecadamos recursos e nos tornamos autossuficientes, posso explicar como esse mecanismo funciona, percebemos que somente poderemos gerar recursos suficientes para pagar e cobrir as operações. Isso significa que, por exemplo, se eu obtivesse recursos privados, eu teria que criar produtos com mais valor agregado na cadeia de valor para satisfazer meus investidores. Tendo uma instituição sem fins lucrativos, eu posso simplesmente produzir aqueles club goods, os bens para o clube, algo que não exclui ninguém e que não é competitivo. Os dados não são abertos por default. Nós temos muitas razões para operar dessa forma. Nossos dados não são abertos por diversos motivos, porque são dados muito detalhados e precisos, e temos um exemplo do Sudão, com o projeto de Harvard, que usou dados de alta resolução para mapeamento, para definir onde deveriam intervir para auxiliar o Sudão durante a crise, há alguns anos. Sem ter ideia de quais seriam as consequências, eles usaram os dados para o bem. Acontece que outros usaram os mesmos dados para matar pessoas. Por isso que falamos do clube. Nós criamos esse clube, as pessoas devem se associar. Nós podemos validar sua associação, mas deve ser uma associação aprovada, de acordo com certos parâmetros. Que é um bom uso dos dados. Temos um processo para fazer essa avaliação e determinar se esse ator, essa empresa, essa pessoa estão agindo de boa fé. E cobramos também taxas para dar acesso aos dados. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte, com relação ao poder das plataformas e a discussão sobre os dados pessoais. Dados pessoais que não valem nada para mim, porque eu não posso fazer nada com os dados. Sim? Uma plataforma que todos nós conhecemos, muito grande, eu não vou nomear, cobra $18 por ano. É o que eles ganham por pessoa. Eles só conseguiram isso porque investiram muito em plataformas que permitem que eles tenham um custo marginal muito pequeno para cada usuário adicional que
eles têm ganham na plataforma. E foi um erro que as pessoas cometeram, achando que poderiam usar seus próprios dados como uma commodity, como um bem, e o que não é possível. Mas no caso de mapeamento, que os governos não costumam entender e também são discussões muito longas, o que temos é o valor da governança de dados. E qual é o seu valor, interna e externamente? É uma terceira parte que consegue reunir diversas geografias numa plataforma que cria valor para agentes externos, que então terão interesse em adquirir esses dados. E esse é um ponto muito importante, porque os governos só podem se automapear. A Argentina não pode mapear o Brasil, boa sorte para quem quiser tentar, talvez com satélite consiga, mas não será possível no nível que gostariam. Então, nós tentamos criar esse nível intermediário para fazer diversas geografias e impulsionar a eficiência da plataforma e a eficiência econômica. Bom, é basicamente isso. Bem, muito interessante, realmente, porque estamos falando aqui que há uma diversidade enorme. Quando falamos de dados, do que estamos falando, não é? Há diversos tipos de dados. Mas, umas duas perguntas. Por exemplo, você também autodenomina um data trust. No passado, também já brinquei com isso. Se falamos o que é um data trust, me mostra o que é e eu saberei o que é. Mas você é um data trust. Pode falar um pouco mais sobre isso, do que consiste, em que consiste? E a outra pergunta é sobre o que está acontecendo com dados hoje. No passado, tínhamos a Meta, a AWS, Twitter, tudo se dava de forma voluntária. Agora as coisas estão mudando nas plataformas. A iniciativa Meta Data for Good foi erradicada, Twitter também, a AWS também. Então, quais são as lições aqui aprendidas dessas iniciativas, dados para o bem, Data for Good, quando falamos de iniciativas de responsabilidade corporativa, social, e como isso, bom, influencia os nossos mercados e talvez o surgimento de um novo modelo. Obrigado pela pergunta. Uma parte técnica do trust sempre baseia-se na jurisdição, né, no aspecto jurídico. Nós escolhemos o país de Gales, na Inglaterra, que tem uma longa história de ter ativos fiduciários, digamos assim. Se você fosse um lord inglês, não quisesse deixar a sua herança ao seu filho, você colocaria num trust. Podemos usar o arcabouço regulatório e o tribunal também, como tendo o trust, e deixar, então, os dados como ativos nesse trust. Nós criamos um fundo filantrópico, um endowment, como trust. Todos os dados que coletamos estão vinculados a esse trust perpetuamente e são administrados por um conselho independente. Ele tem, então, total controle de que esses dados jamais poderão ser vendidos em massa a uma única parte. Devem ser mantidos no trust e ser usados para o bem público através deste trust que é mantido. E é o que nós estamos fazendo no momento, pois pensamos, conforme vamos coletando mais dados, nós queremos realmente manter o seu valor. Através do bom comportamento, esse valor aumenta. Mas quando o valor se torna muito alto, ele abre portas para o mau comportamento. Então, tem uma maneira de gerenciar esse traje, como ter certeza de que ele não seja transferido para as mãos únicas de uma empresa ou um indivíduo. Queremos ter a certeza de que estes ativos serão usados permanentemente para o bem público. Analisamos diferentes jurisdições, incluíram a Suíça e Quebec. Quebec vem fazendo coisas muito interessantes com Data Trust e tem também, na verdade, dois sistemas judiciários diferentes que tornam muito interessantes. Então, temos essa noção de governança ou administração. Mas o problema dessas plataformas é que tudo pode mudar do dia para a noite, tudo está muito bem hoje, você pode dizer que é data washing ou o que for, mas é muito conveniente quando tudo está bem e impede um mau comportamento. Mas o que nós pensamos,
criamos o Data Trust foi que, na verdade, Meta, Google, Apple não quer usar o Google Maps, não pode, na verdade. Porque caso se torne independente do Google Maps, Google pode mudar o licenciamento e os preços amanhã, no dia seguinte. Eles estariam presos a um concorrente. Então, o que ocorre é que não há eficiência de mercado para mapear o mundo, porque todos estão mapeando a mesma coisa, e é caro, e vem fazendo isso repetidamente, porque não confiam nos outros para usar os seus dados. Por isso, a Mercedes não usa o Google Maps nos seus carros. Usa um serviço de localização de um terceiro, que sabe que não será concorrente, porque não querem ter todos os seus dados vinculados com o Google. E, no caso da Microsoft, também temos os mapas particulares, tem o Snap e a Antislabs, é uma das maiores empresas de mapeamento. A Antislabs é a empresa por trás do Pokémon. Então, a realidade aumentada, a realidade virtual, são muito dinheiro. Estamos falando de muito dinheiro. Até mesmo para as empresas do setor privado, não conseguiam atingir a escala pela falta de confiança. Se pudéssemos criar uma terceira parte que pudesse produzir dados padronizados, confiáveis, o Google nos disse, bom, tudo bem, pagarmos 27 centavos do dólar, a Meta também está gastando $20 neste Club Good, o clube para o bem. So feel free to ask questions from the audience. Bom, Otherwise, os participantes podem enviar perguntas também, por favor, senão eu vou continuar fazendo as perguntas eu mesmo. Bem, agora gostaria de fazer a pergunta que eu fiz no primeiro painel. Quais são as políticas que, na opinião de vocês, são necessárias que permitiriam, como data collaboratives, essas cooperativas, colaborações, coletivos de dados que todos vocês apontaram? O que poderia conduzir a um data trust como o que você definiu? Gostaria de ouvi-los com relação a estes pontos e o público também. Temos participantes que atuam em governos da América Latina, que desejam avançar a colaboração também em termos de dados. Então, que políticas devem ser instituídas, implementadas para fomentar, permitir essas atividades aconteçam de forma mais sistematizada? Essa pergunta. Fui me estendendo para dar tempo para vocês pensarem na resposta. Então, vamos começar com o Matt? Sim, certamente. Bem, Peter contou algo interessante. Nossa história, na verdade, todos estivemos pensamos no Data Trust como uma solução. Vamos fazer o nosso contrato jurídico com o Data Trust. O Peter apontou. Para o Data Trust ter realmente algum significado jurídico, ele sempre vai estar, claro, vai ser regido pela legislação de cada país. Temos alguns modelos para os países que têm já a sua jurisprudência sólida, mas no caso de muitos outros países, não havia já um arcabouço regulatório, uma jurisprudência, então, nesse caso, o trust faz muito sentido, e fazer um modelo flexível para outros regimes, então, algo que tenha significado jurídico naquele país de uma maneira simplificada é realmente crucial. É importante reconhecermos as limitações judiciais, daquele arcabouço regulatório, no âmbito de dados e, de forma geral, tentar encontrar formas de aplicar aqueles dados. E, culturalmente, o que poderá apoiar esse processo? Os líderes podem ter um papel muito importante. O que nós temos visto nos países, em nível federal, estadual e também municipal, é que instituirmos uma prática cultural com as agências de dados ou
Os líderes, na verdade, para que realmente nos ajudem nessa transformação de uma mentalidade do compartilhamento. Não necessariamente através de novas leis ou decretos, mas é algo que tem que ser liderado, sim, por um líder, uma pessoa que abra esse caminho. Então, alguém que pergunte por quê as partes não estão dispostas a compartilhar os dados. Todos os países, os líderes podem começar a fazer isso hoje. Além disso, eu mencionei alguns exemplos do estado do Colorado e da Virgínia. São dois exemplos diferentes de como a política pode ser usada para promover a colaboração de formas diferentes. Temos, por exemplo, pensar nos resultados. Então, uma das coisas mais difíceis quando falamos em compartilhar dados na área da educação é falar do resultado do investimento. O seu investimento num diploma como de enfermagem deve te trazer que retorno? Aí você pode combinar isso com dados, então, da universidade, da formação, com dados de diferentes posições no mercado, de previdência social, ou de diferentes empregadores, e no Colorado disseram, não importa como vocês vão fazer isso, mas tem uma nova lei aqui que nos diz que todo programa de treinamento que recebe apoio do estado do Colorado precisa abrir os dados de retorno sobre investimento até o ano X. E isso é obrigatório. Ou seja, assim, eles conseguiram ter uma certa flexibilidade com relação ao como, mas tinham também o quê e o porquê. E o Estado, portanto, pode... The state of Virginia mandated participation, right? They mandated membership in the club. So after the initial test of the state's data trust, they said, okay, this is valuable. But we need some of these laggard agencies who are waiting around the wings to actually join. So the legislature... Voltou. Desculpem. Congelou por um momento. Todas as agências devem seguir, então, esta norma. Até o próximo ano devem abrir estes dados, Data Trust. E ambos funcionaram muito bem. Tanto a promover o resultado e a participação. Concordo plenamente e eu diria, na verdade, o seguinte: primeiro, compartilhamento de dados por default, em termos de política, esse deve ser um princípio básico, né, o que deve reger todas as ações. Quando começamos a falar dos conceitos, nós nos referimos à ideia, ao conceito de doação de órgão. Nos perguntamos, bom, muitas pessoas estão dispostas a doar os órgãos para salvar vidas, então, por que não consideram também essa colaboração como com o mesmo princípio, com a mesma mentalidade, não é como doação de dados? Então, no caso, dados temos... nós optamos, não optamos, já estamos nesse sistema de compartilhar dados por default, temos que, na verdade, ativamente optar por não participar. E isso indica que certas culturas, os princípios de certas culturas podem ter realmente um impacto no modelo de governança. Isso se torna aceitável para as pessoas. Então, a primeira coisa é como conceitualizar esse princípio automaticamente. Depois, ter uma legislação como a Lei Geral de Proteção de Dados, que torna obrigatório quem estiver coletando dados pessoais acessíveis à pessoa, que é o legítimo dono dos dados. Nosso modelo é diferente do modelo do Place, por razões óbvias. Nós, na Soluscope, não mantemos seus dados numa nuvem centralizada. Cada cidadão, que é um usuário, que é membro,
têm seus dados nos seus próprios dispositivos. É mais uma abordagem na ponta, digamos assim. O que nós temos é um catálogo dos dados disponíveis no sistema e em que condições eles estão dispostos a compartilhar esses dados. Você só faz uma transferência de dados utilizando protocolos descentralizados, uma vez que haja o acordo sobre os dados. Para um sistema que o Soloscope seja viável, as pessoas têm que ter acesso a seus próprios dados. E quanto mais acesso têm, eles podem pedir seus próprios dados que são coletados num padrão. A menos que nós tenhamos isso, não teremos input. Nós temos isso na Europa e podemos ter isso na América do Norte, na América e no Caribe também. E os acordos de compartilhamento? Você automatizou alguns deles, né? Isso não é função do governo, né? Mas, ao mesmo tempo, pode haver algumas barreiras para encontrar acordos padronizados de compartilhamento de dados. Nós temos nossas próprias licenças e nós assinamos contratos. A maneira com que o sistema técnico funciona, basicamente, todos os dados ou todas as transferências de dados são auditáveis, porque estão transferidas num blockchain. Para ser uma parte que pode acessar dados ou transferir dados, você tem que baixar o aplicativo e criar uma identidade, como a identidade do telefone celular. Então, você tem a sua identidade para acessar os seus dados. E nós temos transações registradas, o que torna possível a transferência dos dados. Refletindo o que a Mara dizia a respeito do contexto cultural de estabelecimento de políticas, eu acho que isso é fundamental. Eu estou pensando, por exemplo, na Escócia, como a Escócia olha os dados, e você tem que ter inclusão, confiança, etc. A Inglaterra deveria estar alinhada a nós, que é nosso vizinho mais próximo, mas mesmo assim não está. Eu acho que nós somos mais lentas porque nós queremos ser muito cuidadosos a respeito de como implantar mudanças com relação a dados. Nós acabamos de escrever um relatório sobre a confidencialidade e ouvimos especialistas falar de riscos relacionados à inovação digital. Nós estamos refletindo e é preciso tomar muito cuidado, porque é uma série de coisas que podem dar errado, né? Eu acho que isso é necessário para que as coisas corram bem. Do ponto de vista da Escócia, nós não fomos suficientemente longe, é por isso que se escreveu o relatório. E quais são as alavancas que nós temos que usar em termos de legislação, educação, apoio às empresas, qual é o papel de cada um? Nós temos uma série de coisas a fazer do ponto de vista de políticas, e nós temos que fazer isso coletivamente no contexto cultural. O Data Collaborative também trabalha globalmente, né? Você tem iniciativas. Na Escócia, há trabalho a ser feito, embora recomende a todos que olhem a Escócia, sobretudo as estratégias, que eu acho muito interessantes do meu ponto de vista, mas também vocês trabalham com agências da ONU, né? Uma coisa completamente diferente, né? Qual é o papel deles na política? Trabalhando com uma agência da ONU,
nos ensinou muitas coisas, né, nossos 3 anos de existência. Nós tentamos não fazer acordos legais, nós tentamos mantê-los para fora disso. Por exemplo, nós temos um fluxograma, né, para ver quais são os riscos. Eles são os donos do desafio, digamos assim, mas nós tentamos negociar os aspectos jurídicos fora da Unicef, por exemplo. E nós temos uma piada a respeito de pensar caso a caso, porque significa que nós não sabemos o que estamos fazendo, mas a cada projeto, nós temos que ter uma abordagem diferente. Então, quando eu falei de metodologia, é preciso lugar aspectos jurídicos, etc., e refletir a respeito de como fazer isso, país por país. Há grandes debates, né? Será que um regime de governança global ajudaria? Eu acho que esse é um grande debate, né? Ou a abordagem caso a caso é melhor? Bom, quando eu penso em dados e como você administra dados, eu sempre penso na minha carteira de habilitação. Nós dirigimos por estradas nacionais e internacionais. O nosso sistema ético ou está baseado na carteira de habilitação, nós temos algumas regras, nós temos um mapa, como nós temos, por exemplo, um código de condução. Eu acho que você pode ampliar esse conceito para ver o que é apropriado no seu país, no seu contexto, e se isso é transferível a outros países e a outros contextos. Peter, alguma política de seu ponto de vista? O microfone ficou mudo. Bem, nós temos sorte em termos geoespaciais. Nós temos a lei do espaço exterior, que se baseia na legislação das Nações Unidas para o mar. Nós temos mais de 132 países que assinaram a lei do espaço exterior, que define mapeamento comum, o mapeamento de países individuais por outros países, pelo espaço. Tudo isso surgiu em decorrência da Guerra Fria nos anos 60, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam tirando fotografias por satélite. Então, nós temos uma base comum. Em seguida, nós decidimos um memorando de entendimento com os governos. Nós lhes damos os dados que são de propriedade deles. Esse memorando é assinado de acordo com a sua legislação, mas a licença que eles nos dão é regida pelas leis da Inglaterra e do país de Gales. E isso é uma coisa que nós colocamos no fideicomisso, no trust. Então, nós tentamos concordar com as leis do país através do Memorando de Understanding, e para o texto, para a licença, nós baseamos na nossa legislação. Outra pergunta que você teve, pensando na América Latina e no Caribe, o grande obstáculo para nós e para o mapeamento é militar, que é significativo, sobretudo na América Latina e na América do Sul. Eu tive conversa com o país X que disse, eu não quero que o país Y veja meus dados, porque eles podem usá-lo para me invadir. E muitos desses países não se mapearam, no entanto, e agora eles estão sendo mapeados a partir do espaço exterior. Uma das coisas em que nós passamos tempo é ter uma conversa dizendo, olha, é inevitável, seu país está sendo mapeado, quer você queira, quer não. Que tal assumir o controle e fazer de uma maneira que lhe dê uma certa propriedade? Isso leva um certo tempo, porque é um ambiente muito conservador,
quando você lida com as agências de mapeamento internas dos países da América Latina e do Caribe. E até um país do Caribe me disse que não queria que o outro país do Caribe tivesse acesso a seus dados. Por que razão? Não tenho a menor ideia, mas é a mentalidade apenas. Muito obrigado. Eu acho que nosso tempo está se esgotando. Eu não sei se há perguntas por parte da plateia. Arturo, eu não sei se há tempo para isso. Eu acho que é sobretudo para as pessoas online, mas eu acho que podemos aceitar mais uma pergunta. Uma pergunta. Eu vou tentar resumir. Eu gostaria de mencionar isso porque foi como nós abrimos e não queremos nos perder nesse excelente debate, mas eu gosto da ideia disso ser um produto. A pergunta que eu tinha é, para aqueles que têm acesso a todos os dados, por exemplo, no caso da Mara, você mencionou a Wikipedia. A Wikipedia tem uma pequena porcentagem de contribuidores. Como você garante, como você controla que não haja tendências por parte dos colaboradores? Assim, qual é a posição de quem contribui com os dados com relação àqueles que não contribuem? E a outra pergunta, e esta é a última, diz respeito ao clube, né? Nós já tivemos esse debate antes, o clube com ativos que enfim, estou falando de confiança e não rivalidade em dados. Em sua experiência, quanto você tem que estar consciente? Você tem que estar consciente de más práticas, ou seja, de gente que coleta os dados e simplesmente os utilizam para outros fins? Interessante comentário. O que nós estamos tentando fazer é ir além do petit comité, ou seja, centenas de pessoas que querem participar. Nós estamos facilitando as coisas para participar, compartilhar seus dados. Isso pode ser feito estabelecendo colaboração com grupos de pesquisas nos hospitais, nas instituições, que fazem campanhas para engajar o público mais amplo. É o que nós estivemos discutindo aqui antes, como dizia a Alex, é o objetivo que é importante. É por isso que essas parcerias são cruciais. E o que nós estamos fazendo é estabelecer parcerias com cooperativas existentes que podem envolver seus membros, criando trocas, intercâmbios, para que seja mais fácil para eles compartilhar seus dados. Mas há uma necessidade de passar e crescer, ampliar e crescer, porque senão não seremos sustentáveis. Eu concordo. No nossa Data Collaborative, eu acho que estamos passando cada vez mais para um modelo em que o especialista de contexto é fundamental. Podem ser jovens, em alguns casos, em outros casos pode ser a Unicef, sendo o membro que está no terreno. Nós temos que valorizar o conhecimento adquirido no campo, trazendo a voz do elemento humano. Acho que isso é importante, além do conhecimento científico, tecnológico, etc. Microfone. Desculpe, Matt. Vamos responder a pergunta. Um conceito adicional. Se você está tentando
fazer algo funcionar pela primeira vez no seu país ou no seu setor, pode ser tentador dizer, olha, nós vamos trazer todas as pessoas à volta da mesa, eu vou tentar fazer com que isso funcione para todo mundo ao mesmo tempo. Eu já vi vários casos de êxito e de falha, eu já vi a maior modalidade de falha. Um dos melhores lugares para se começar é o que eu chamo de uma coalizão viável mínima, ou seja, se você define o produto de dado que você quer fazer, qual o menor número de organizações que pode ajudá-lo a conseguir esse produto? Só isso, não mais. Se você começa assim, você pode crescer a partir daí, acrescentando colaborativos, parceiros, etc. Mas é muito difícil começar um processo que já está fora do controle por ter demasiada gente à volta da mesa desde o começo. Eu passei anos na eBay e foi fascinante aprender como o eBay estabeleceu a motivação para bom comportamento muito se baseava em sistemas de classificação. Na medida em que eles se tornaram maiores e mais sofisticados, eles conseguiam identificar que havia sempre cerca de 5% de mau comportamento, mas 95% das pessoas se comportava bem e decentemente. Então, nós pegamos essa abordagem e não sobre exageramos com os 5%. Nós temos procedimentos e processos para esses 5%, mas como nós usamos nossos membros para classificar e envergonhar alguma pessoa que tenha, algum membro que tenha agido mal. E se essa pessoa pega os dados e foge, paciência, olha, sempre há uma certa fuga, né? É impossível detê-lo. A outra coisa é, sempre ouça o seu cliente. O que você quer dos dados? Os dados são convenientes? É o que você quer? Estamos fazendo muito ou pouco? Então, nós estabelecemos comitês onde os membros podem estar no comitê e votar sobre a definição de produto, licenciamento, taxas de filiação, etc. Não é algo imposto, você tem mecânicas que pode utilizar. Bom, este é o final desta sessão de manhã. Matt, Mara, Alex, Peter, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e, sobretudo, as lições aprendidas de um período bastante longo tentando desenvolver isso, mas me parece que estamos indo na direção correta e isso termina muito bem amanhã, olhando onde as políticas e as práticas têm que ser consideradas em conjunto para que as coisas funcionem. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, Arturo, e a equipe aqui por ter organizado este evento. Muito obrigado a todos que estão na sala e online. Espero que tenha sido tão valioso como eu achei que foi. Muito obrigado.